Não serve nem para voar, alguém zombou. Os outros riram. Deixe-a testá-lo, não vai durar 5 minutos. Mas quando o velho H1 começou a se levantar, com o motor ofegante e a cauda tremendo, ninguém mais riu. Ela ajustou o cíclico com os olhos fixos. E quando ele se manteve estável a 200 pés, alguém sussurrou. Como diabos ela ainda está voando? O sargento Kella Morgan estava no hangar com 31 anos e ainda com graxa debaixo das unhas do seu último turno de reparo. A transição da equipe de manutenção para o treinamento de voo parecia um salto para um mundo diferente. Um mundo onde as suas mãos, calejadas pela chave de fenda, de repente pareciam fora de lugar entre macacões de voo polidos. Parabéns pela sua nova missão, disse o Major Collins, sem se dar ao trabalho de esconder o seu ceticismo. Temos a aeronave perfeita para as suas capacidades. Os portões do hangar se abriram, revelando um UH-1 Huey que parecia ter sido resgatado de um ferro velho. A pintura descascava do seu casco verde-oliva. As pás do rotor mostravam fissuras de tensão que tinham sido soldadas às pressas. Não era apenas um helicóptero velho. Era um cemitério mecânico mantido unido pela teimosia e pela oração. Essa é a sua carona, Collins anunciou para a multidão de pilotos do sexo masculino, recém-saídos do status de resgate técnico. O riso começou imediatamente. Helicóptero de brinquedo, o sargento Davis riu, cutucando o seu amigo. Ela terá sorte se ele não se desmanchar antes da decolagem. Outra voz se juntou. Se ela sobreviver a este voo, eu pago bebidas para todo o esquadrão por um mês. O engenheiro Thompson se aproximou, com a prancheta na mão. Senhora, a senhora deve saber que esta aeronave tem uma tendência documentada de inclinar para a esquerda sem aviso. A hidráulica é temperamental. Kayla não disse nada. Ela andou metodicamente em volta do helicóptero, passando os dedos por cada parafuso, cada superfície de controle, cada conexão de fio. Os seus movimentos eram precisos, deliberados. A memória muscular de alguém que tinha passado anos tornando as coisas quebradas inteiras novamente. A senhora sabe que ele foi impedido de voar 3 vezes este ano, certo? O especialista Martinez sussurrou. Ele era o único que parecia genuinamente preocupado em vez de entretido. Kayla finalmente falou com a voz firme. Eu não preciso voar bonito. Eu só preciso voar. Ela pegou uma fotografia desgastada do bolso do peito. Uma imagem desbotada de um homem de macacão em pé, ao lado de um conjunto de rotor de helicóptero. As bordas estavam macias do manuseio, as cores atenuadas pelo tempo e pelas lágrimas. O seu pai, o sargento-mestre Robert Morgan, havia morrido há 7 anos durante uma missão de reparo de emergência do rotor sobre o Pacífico. Ele morreu tentando manter uma aeronave avariada no ar o tempo suficiente para salvar 5 vidas. Ela colocou a foto de volta no bolso, com os dedos demorando sobre o tecido. A multidão observou enquanto ela abria a sua maleta de ferramentas. Não era o equipamento de voo padrão, mas a maleta de couro desgastado que ela tinha carregado por 3 missões como especialista em manutenção. Lá dentro, instrumentos de precisão que a maioria dos pilotos nunca aprendeu a usar. Cada ferramenta estava posicionada exatamente onde a memória muscular esperava encontrá-la. Sargento Morgan, o Major Collins a chamou, com o seu tom carregando o peso da dúvida institucional. A senhora tem certeza de que quer continuar? Ninguém questionaria a sua decisão de solicitar uma aeronave diferente. O hangar ficou em silêncio, exceto pelo zumbido distante do ar-condicionado e pelo som ocasional de metal contra o concreto. Todos os olhos estavam sobre ela, esperando que ela recuasse, que admitisse que talvez não estivesse pronta para este passo da baía de manutenção para o assento do piloto. Kayla levantou o olhar da sua inspeção, encontrando o olhar de Collins diretamente. Senhor, com todo o respeito, eu tenho consertado essas máquinas desde que era velha o suficiente para segurar uma chave de fenda. Eu sei cada som que elas devem fazer e cada som que não devem. Este helicóptero não está quebrado. Ele apenas estava esperando por alguém que entende do que ele precisa. Ela fechou a sua maleta de ferramentas com um estalo decisivo. Permissão para prosseguir com a inspeção de pré-voo, senhor. A baía de manutenção em Fort Carson tinha sido o reino de Kayla por 8 anos. Enquanto outros soldados sonhavam com promoções e glória, ela tinha encontrado a sua vocação na dança intrincada da mecânica hidráulica e do rotor. As suas mãos podiam diagnosticar problemas que os sistemas de computador não conseguiam,
podiam induzir a vida de motores que outros tinham declarado mortos. Mas tudo mudou em 15 de outubro de 2020. A chamada de emergência tinha chegado durante o turno da noite. 2 U-60 Blackhawks tinham colidido durante um exercício de treinamento. Um deles conseguiu voltar cambaleando com uma falha hidráulica crítica e um piloto inconsciente. O copiloto, mal consciente, tinha feito a aterrissagem de emergência por puro instinto antes de desmaiar devido à perda de sangue. Kayla estava trabalhando até tarde, como de costume, quando a aeronave atingiu a pista com força. Ela correu com a equipe de emergência, esperando ajudar na avaliação mecânica. Em vez disso, ela se viu como a única pessoa presente que entendia tanto os sistemas da aeronave quanto as operações básicas de voo. O piloto não está respondendo, o médico tinha gritado sobre o som moribundo dos motores. Precisamos tirá-los, mas a aeronave ainda está instável. Você pode desligá-la com segurança? O que aconteceu em seguida não estava em nenhum manual. Com o fluido hidráulico vazando e o rotor principal ainda girando, Kayla subiu no assento do piloto. Ela tinha estudado esses controles por anos, tinha memorizado cada chave durante incontáveis horas passadas, consertando os sistemas de voo. Mas saber e fazer eram universos diferentes. A aeronave estava se inclinando gravemente para a bombordo, com o trem de pouso comprometido. Os procedimentos de desligamento padrão teriam demorado muito com a emergência médica em andamento. Então, Kayla fez algo que não era tecnicamente possível de acordo com as normas. Ela realizou um desligamento do sistema de emergência enquanto ajustava simultaneamente o coletivo para manter a aeronave nivelada o suficiente para a equipe médica extrair os pilotos feridos. Durante 7 minutos, ela manteve o helicóptero firme através de pura intuição mecânica e desespero. 100 horas de voo oficiais, sem certificação, apenas a sabedoria acumulada de 1000 concertos e uma recusa absoluta em deixar alguém morrer sob a sua responsabilidade. O relatório do incidente foi redigido com cuidado. A aeronave garantida pelo pessoal de manutenção. Nenhuma menção a controles de voo, nenhuma documentação das ações não autorizadas que salvaram 2 vidas. Os militares preferiam que os seus heróis se encaixassem em categorias bem definidas. E a história de Kayla era muito bagunçada para a narrativa oficial. Mas a notícia se espalhou silenciosamente pela comunidade de manutenção. O chefe da equipe que tinha testemunhado tudo a recomendou para o treinamento de voo. Ela tem melhores instintos em uma crise do que pilotos com 1000 horas. Ele escreveu na sua recomendação. O caminho para a certificação tinha sido brutal. Cursos acadêmicos projetados para graduados universitários, não para mecânicos de ensino médio. Simuladores de voo que pareciam estranhos depois de anos de se aproximar de aeronaves por baixo, com as ferramentas na mão. Padrões de aptidão física que levavam as suas 40 horas semanais de manutenção ao limite. Os seus instrutores estavam céticos. Mecânicos pensam que entendem de voo porque entendem de máquinas. Um deles disse durante a sua primeira sessão de simulador. Mas voar não é sobre entender, é sobre sentir. Ele estava errado. Voar para Kayla era exatamente sobre entender. Cada vibração através dos controles contava uma história sobre o desempenho do motor. Cada mudança na pressão hidráulica correspondia aos cronogramas de manutenção que ela tinha memorizado. Quando outros alunos lutavam com procedimentos de emergência, ela já sabia quais sistemas falhariam primeiro e por quê. Ela se formou em 10º lugar na sua turma. Não porque lhe faltasse habilidade, mas porque ela se recusava a voar como todos os outros esperavam. Enquanto os seus colegas realizavam manobras de manual, Kayla voava como alguém que tinha passado anos consertando as consequências de falhas de manual. Conservadora, metódica, sempre com uma mão metaforicamente estendida para as ferramentas que podiam consertar o que quer que pudesse quebrar em seguida. Agora, em pé na frente daquele UH-1 avariado, ela podia ouvir a voz do seu pai de noites de infância passadas na sua oficina. Kayla, filha, a máquina não se importa com o seu ego. Ela só se importa com a sua atenção. Dê a ela o que ela precisa e ela te dará o que você quer. Ela pressionou a palma da sua mão contra a pele de metal marcada do helicóptero, sentindo as imperfeições sutis que falavam de reparos de emergência e consertos apressados. Esta aeronave tinha histórias para contar. Histórias de pilotos que a tinham levado além dos seus limites,
de mecânicos que a tinham mantido voando através de pura competência teimosa. Pai, ela sussurrou, sabendo que as palavras se perderiam na vasta acústica do hangar. Se você ainda estivesse aqui, faria este conjunto de rotor cantar em harmonia. A fotografia no seu bolso parecia carregar um peso extra. O seu pai tinha morrido fazendo exatamente o que ela estava prestes a tentar: provar que as coisas quebradas ainda podiam voar se manuseadas por alguém que entendia a sua fragilidade. A diferença era que a sua aeronave tinha ido longe demais. O dano era catastrófico demais, até mesmo para as suas lendárias habilidades. Este helicóptero, no entanto, ainda tinha vida nele. Ela podia sentir isso na forma como os controles respondiam ao seu toque durante a inspeção, no batimento cardíaco constante do motor durante os procedimentos de partida. Não estava quebrado. Estava apenas cansado de ser tratado como se estivesse. Os outros pilotos ainda estavam observando, ainda esperando que ela falhasse. Eles viam uma trabalhadora de manutenção brincando de piloto. Uma mulher que tinha tido sorte uma vez e agora pensava que pertencia ao mundo deles. Eles não podiam entender que ela nunca tinha deixado o seu mundo. Ela apenas o tinha expandido para incluir o céu. O ar da manhã estava denso com fumaça de diesel e expectativa, enquanto Kayla completava a sua lista de verificação de pré-voo. Cada medidor, cada superfície de controle, cada sistema de segurança recebeu a atenção metódica que ela tinha aprendido em 8 anos de manter as aeronaves operacionais. A multidão reunida de pilotos e equipe de solo fingia estar ocupada com outras tarefas, mas a sua atenção permanecia fixa na mulher que se atrevia a afirmar que podia voar o exílio mecânico do esquadrão. Partida dos motores em 30 segundos, ela anunciou através do sistema de comunicação, a sua voz não carregando nenhuma da incerteza que os seus observadores esperavam ouvir. A turbina do UH-1 ganhou vida com um som de metal rangendo e orgulho ferido. Fumaça preta saiu do escapamento enquanto o motor lutava para encontrar o seu ritmo. Vários espectadores trocaram olhares de entendimento. Este era exatamente o tipo de falha dramática que eles tinham previsto. Mas Kayla já tinha ouvido essa canção antes, não do assento do piloto, mas de debaixo da aeronave durante inúmeras sessões de manutenção. Ela ajustou a mistura de combustível com precisão microscópica, os seus dedos se movendo através dos controles com a confiança de alguém que tinha instalado esses exatos componentes com as mãos. O protesto do motor gradualmente se suavizou para algo que se assemelhava a uma operação normal. 3 minutos, o Major Collins anunciou, verificando o seu cronômetro. Nenhuma decolagem ainda. Kayla ignorou o comentário. Ela estava realizando diagnósticos que não estavam em nenhum manual de voo. Testes aprendidos através de anos de consertar aeronaves que outras pessoas tinham desistido. O coletivo parecia lento, mas responsivo. O cíclico tinha um leve atraso que sugeria problemas de pressão hidráulica, mas nada que não pudesse ser compensado com a técnica adequada. Aos 4 minutos e 30 segundos, ela aumentou a potência. O helicóptero estremeceu, inclinou-se ligeiramente para a esquerda e então começou a sua improvável subida. A multidão assistindo ficou em silêncio enquanto a aeronave que não deveria voar se levantava da pista com uma deliberação agonizante. Parecia errado. A atitude estava ligeiramente inclinada para baixo, a taxa de subida mal mensurável, mas estava inegavelmente no ar. "Puta merda!" alguém murmurou. Ela realmente está voando aquela lata velha. A 150 pés, o verdadeiro teste começou. A tendência de inclinar para a esquerda, que tinha impedido de voar esta aeronave 3 vezes, se revelou como um estremecimento violento em toda a estrutura. Pilotos menores teriam entrado em pânico neste momento, corrigindo demais e enviando o helicóptero para oscilações perigosas. Mas Kayla tinha esperado este modo de falha. Ela tinha lido cada relatório de manutenção, estudado cada documentação de incidente. Em vez de lutar contra a tendência da aeronave de rolar para a esquerda, ela ajustou o seu aperto no cíclico e simultaneamente diminuiu o passo do coletivo enquanto aplicava a pressão do leme direito. A combinação de entradas, simultaneamente contra-intuitiva e mecanicamente elegante, estabilizou a aeronave a 200 pés com o tipo de autoridade suave que sugeria que ela tinha voado este exato helicóptero por anos. Como diabos? O chefe de garantia Rodrigues abaixou os seus binóculos. Ela acabou de realizar um ajuste manual de trim em voo
em um helicóptero sem sistema de trim funcionando. O voo de teste exigia 2 circuitos completos do perímetro do campo de aviação. O procedimento padrão para aeronaves que retornavam ao serviço após a manutenção. O que Kayla entregou em vez disso foi uma aula magistral em empatia mecânica. Ela voou o helicóptero como alguém que lia a sua biografia, antecipando cada peculiaridade, acomodando cada limitação, extraindo o desempenho de sistemas que tinham sido descartados como inúteis. Durante o segundo circuito, o conjunto do rotor de cauda começou a vibrar além dos parâmetros normais. A vibração era sutil o suficiente para que os instrumentos não a detectassem. Mas Kayla a sentiu através dos pedais anti-torque como os dedos de um mecânico que detectam o desgaste do rolamento através do cabo de uma chave de fenda. Sem quebrar o silêncio do rádio, ela ajustou o seu caminho de voo para reduzir o estresse no componente defeituoso, modificando simultaneamente as suas entradas de controle para compensar a diminuição da autoridade do rotor de cauda. Ela está voando um padrão diferente, observou o tenente Chen, espreitando através das portas abertas do hangar. Por que ela não está seguindo o circuito padrão? O engenheiro Thompson, que estava monitorando as frequências de rádio, balançou a cabeça em espanto. Ela não está falando com a torre, ela está voando inteiramente pela visão e pelo tato. E olhe para aquela aproximação. Ela está compensando um problema no rotor de cauda que os nossos diagnósticos ainda nem detectaram. A aproximação de aterrissagem começou aos 8 minutos e 47 segundos. O helicóptero desceu em uma espiral controlada que parecia acariciar o ar em vez de lutar para atravessá-lo. As entradas de Kayla eram tão sutis que os observadores no chão não conseguiam detectá-las, mas a aeronave respondeu como um cavalo puro-sangue guiado por um cavaleiro experiente. O toque foi suave o suficiente para equilibrar uma xícara de café no painel. O motor diminuiu a velocidade com satisfação mecânica, como se a própria aeronave estivesse satisfeita por ter sido pilotada por alguém que entendia a sua linguagem. Kayla sentou no assento do piloto por um longo momento após o desligamento, com as suas mãos ainda nos controles, sentindo a aeronave se acalmar em silêncio ao seu redor. Através do para-brisa, ela podia ver a multidão de observadores parados, as suas expressões variando de descrença a respeito relutante. Ela removeu o seu capacete e desceu da cabine com o mesmo cuidado metódico que tinha usado para a inspeção de pré-voo. Sem celebração, sem dança da vitória, apenas a satisfação silenciosa de alguém que tinha provado um ponto que precisava ser provado. Sargento Morgan, o Major Collins se aproximou, com a sua prancheta esquecida na mão. Eu preciso perguntar, o que a senhora fez de diferente lá em cima? Os nossos registros de manutenção mostram que esta aeronave deveria ter tido instabilidade de controle em altitude. Kayla olhou de volta para o helicóptero, a sua pele de metal marcada brilhando de forma opaca sob o sol da manhã. Senhor, com todo o respeito, há uma diferença entre uma aeronave que está quebrada e uma aeronave que foi mal compreendida. Este helicóptero tem tentado dizer o que precisa por meses. Vocês só precisavam de alguém que falasse a sua língua. Ela pegou a sua maleta de ferramentas do carrinho da equipe de solo e começou uma inspeção pós-voo com a mesma minuciosidade que tinha mostrado antes da decolagem. Enquanto trabalhava, ela descobriu exatamente o que tinha suspeitado durante o voo. Um parafuso de montagem solto no conjunto do rotor de cauda que tinha sido o motivo das vibrações harmônicas. Uma correção de 5 minutos que resolveria o problema mais notório do helicóptero em voadouro. Chefe Thompson, ela chamou, sem levantar os olhos do seu trabalho. O senhor talvez queira atualizar esses registros de manutenção. Esta aeronave não está quebrada. Ela lá apenas estava esperando por alguém para ouvi-la. A multidão começou a se dispersar, mas as conversas continuariam por semanas. A mulher que tinha recebido o rejeito mecânico do esquadrão tinha acabado de demonstrar algo que desafiava todas as suposições sobre o treinamento de pilotos, a certificação de aeronaves e a relação entre a teoria e a prática. Enquanto Kayla apertava o parafuso problemático para a especificação, ela sorriu silenciosamente. O seu pai teria ficado orgulhoso não do voo, mas da escuta. O helicóptero tinha tentado contar a sua história o tempo todo. Ela apenas tinha sido a primeira pessoa a ouvi-la. Kayla desceu do helicóptero com sujeira nas suas botas e satisfação no seu peito, mas nada que se assemelhasse a triunfo no seu rosto. Ela tirou o capacete, sacudiu o cabelo e começou a inspeção pós-voo como se tivesse acabado de completar uma verificação de manutenção de rotina,
em vez de ter provado o impossível. O silêncio se estendeu pela pista como uma respiração suspensa. 37 pessoas tinham testemunhado algo que não deveria ter acontecido de acordo com todas as normas, manuais e relatórios de manutenção nos arquivos do esquadrão. O helicóptero, que tinha sido impedido de voar 3 vezes em 6 meses, tinha acabado de completar um voo de teste impecável sob o controle de alguém que não deveria existir, uma especialista em manutenção que voava como se tivesse nascido em uma cabine. A tenente Sarah King foi a primeira a se aproximar, com o seu macacão de voo impecável e a sua confiança recém-abalada. Sargento Morgan, ela disse, a sua voz carregando o respeito cuidadoso de alguém que recalculava suposições. A senhora dá cursos de sistemas mecânicos? Porque eu acho que preciso entender a minha aeronave melhor do que entendo. Atrás dela, outras 3 pilotos do sexo feminino assentiram em concordância. Por anos, elas tinham voado de acordo com o manual, confiando que o procedimento adequado superaria a incerteza mecânica. Observar Kayla voar tinha revelado as limitações do conhecimento do manual quando confrontado com as coisas quebradas do mundo real que ainda precisavam funcionar. O sargento Davis, que tinha sido o mais alto cético 1 hora antes, se aproximou com algo que poderia ter sido humildade na sua mão. Ele carregava o manual técnico para os sistemas do motor UH-1, o mesmo manual que Kayla tinha essencialmente reescrito durante o seu voo, provando que as limitações documentadas eram às vezes apenas soluções não descobertas. Senhora, ele disse com o título carregando um peso que não tinha antes. Eu lhe devo um pedido de desculpas, e devo a este esquadrão um melhor entendimento do que estas aeronaves podem realmente fazer. O Major Collins se materializou ao lado do helicóptero, com a sua expressão ilegível. Sargento Morgan, eu não sei que tipo de anjo da guarda mecânico a senhora tem voando ao seu lado, mas eu a estou designando para treinar a nossa próxima turma de pilotos recém-chegados. Eles precisam aprender o que a senhora acabou de demonstrar. As palavras pairaram no ar como um anúncio de promoção, mas Kayla continuou a sua inspeção sem reconhecer o elogio. Ela estava verificando as conexões hidráulicas com a atenção focada de alguém que entendia que o desempenho sustentável exigia vigilância constante, não heroísmos ocasionais. Senhor, ela disse sem levantar o olhar do conjunto do rotor de cauda. Eu agradeço o reconhecimento, mas não estou interessada em cerimônias de premiação ou reconhecimento especial. Eu só quero voar. Quando os relatórios de manutenção foram arquivados naquela noite, a entrada de Kayla foi caracteristicamente concisa. A aeronave se saiu dentro dos parâmetros aceitáveis durante o voo de teste. Instabilidade de controle anterior, resolvida através do reconhecimento adequado do parafuso de montagem do rotor de cauda. Desvio da especificação do parafuso. Recomendo a inspeção imediata de aeronaves similares para negligência idêntica na manutenção. A aeronave está pronta para voo e adequada para operações de treinamento. Enterrada na linguagem técnica, havia uma revolução silenciosa. O helicóptero não estava quebrado. Ele tinha sido mal diagnosticado. O problema não era falha mecânica, mas cegueira institucional. A solução não era substituir o equipamento, mas substituir as suposições. 3 semanas depois, Kayla recebeu a sua primeira correspondência de fã. O envelope era endereçado à mão em uma caligrafia cuidadosa, com carimbo de uma pequena cidade em Montana. Lá dentro, uma única folha de papel de caderno carregava uma mensagem que importaria mais do que qualquer elogio oficial. Prezada Sargento Morgan, eu estava visitando o meu tio na base quando a senhora voou aquele helicóptero que todos disseram que estava quebrado. O meu pai assistiu da cerca e me disse depois, aquela mulher não está apenas mantendo a aeronave no ar. Ela está mantendo a honra no ar. Eu quero ser uma piloto como a senhora um dia. As coisas quebradas realmente podem voar se alguém as entender bem o suficiente? A carta era assinada por Emily, de 12 anos, e incluía um desenho de giz de cera de um helicóptero com uma piloto mulher visível através da janela da cabine. Kayla colou o desenho na sua maleta de ferramentas ao lado da fotografia do seu pai. Algumas vitórias eram medidas em altitude e velocidade no ar. Outras eram medidas nos sonhos que tornavam possíveis para meninas de 12 anos que precisavam acreditar que as coisas quebradas ainda podiam voar. Ela nunca quis medalhas. Ela apenas queria provar que a compreensão e a atenção podiam superar o ceticismo institucional. A carta sugeria que ela tinha realizado algo mais importante.
Ela demonstrou que a experiência conquistada através da escuta era mais poderosa do que a autoridade concedida através da suposição. Um ano depois, a placa com o nome ao lado do Hangar 7 tinha sido silenciosamente atualizada. Morgan's Hold, a Fortaleza de Morgan, a designação não oficial que tinha surgido das equipes de solo e se manteve apesar da resistência da burocracia oficial à licença poética. O helicóptero que todos tinham descartado agora servia como a aeronave de treinamento principal para as operações básicas de voo. As suas peculiaridades mecânicas tinham se tornado oportunidades de ensino em vez de motivos para imobilização. Kayla tinha aceitado uma transferência para o Instituto de Treinamento de Voo Técnico, onde o seu currículo combinava a educação de piloto tradicional com a compreensão de sistemas mecânicos. Os seus alunos aprendiam a voar como mecânicos, com profundo respeito pelas máquinas que mantinham as suas vidas em mãos mecânicas, com a compreensão intuitiva da relação entre a manutenção e o desempenho, com a sabedoria duramente conquistada que vinha de saber como as coisas quebravam e por que podiam ser consertadas. A abordagem era revolucionária na sua simplicidade. Em vez de ensinar os pilotos a confiar nos seus instrumentos e seguir procedimentos, Kayla os ensinava a ouvir as suas aeronaves e a entender as histórias que os motores, os rotores e os sistemas hidráulicos contavam através da vibração, do som e do feedback sutil que fluía através das superfícies de controle. As suas taxas de formatura eram as mais altas na história do programa. Mas, mais importante, os seus formandos experimentavam falhas mecânicas em taxas dramaticamente mais baixas do que a média da academia. Ela está ensinando-os a prevenir problemas em vez de reagir a emergências, observou o coronel Martinez durante uma revisão do programa. Os seus pilotos não apenas voam aeronaves, eles se tornam parceiros delas. A entrega de correspondência matinal para o escritório de Kayla tinha se tornado um ritual. Cartas chegavam semanalmente de pilotos de todo o mundo que tinham ouvido a história da especialista em manutenção que tinha voado o helicóptero em voadouro. Algumas eram de aviadores experientes compartilhando as suas próprias histórias de intuição mecânica, superando a dúvida institucional. Outras vinham de jovens que nunca tinham considerado que entender as máquinas podia ser um caminho para entender o voo. Mas a carta que mais importou chegou em uma terça-feira na primavera, escrita à mão em papel timbrado de uma escola de voo no Colorado. Sargento Morgan, a senhora provavelmente não se lembra de mim, mas eu lhe escrevi há 3 anos, quando eu tinha 12 anos. O meu nome é Emily e eu acabei de completar o meu primeiro voo solo. O meu instrutor disse que eu tenho empatia mecânica e que eu voo como alguém que entende do que a aeronave precisa, em vez de apenas o que eu quero fazer. Eu lhe disse que aprendi isso assistindo a um vídeo da senhora voando um helicóptero que não deveria voar. Obrigada por me mostrar que as coisas quebradas não estão realmente quebradas. Elas estão apenas esperando por alguém que fale a sua língua. Eu serei esse tipo de piloto. Kayla leu a carta 2 vezes, então saiu para o hangar de manutenção onde o seu helicóptero original estava estacionado no seu lugar designado. A aeronave parecia diferente agora, não porque as suas cicatrizes tinham sido polidas, mas porque as suas cicatrizes tinham se tornado parte da sua identidade. Os alunos de piloto se aproximavam dela com respeito, em vez de ceticismo, entendendo que as suas imperfeições eram oportunidades de ensino em vez de falhas de projeto. Ela se sentou no banco de madeira do lado de fora do hangar, segurando a velha caneca térmica de café do seu pai, aquela que tinha viajado com ela das baías de manutenção para as linhas de voo e para as instalações de treinamento. A caneca estava amassada e manchada, a sua isolação comprometida por anos de serviço fiel. Assim como o helicóptero, ela tinha conquistado as suas imperfeições através do uso dedicado em vez da negligência. Na lateral da caneca, mal visível através do desgaste acumulado, um pequeno adesivo proclamava: ainda voando. O sol da tarde inclinava-se através das portas do hangar, projetando longas sombras em pisos de concreto, onde os pilotos de amanhã aprenderiam a diferença entre pilotar aeronaves e se tornarem parceiros delas. Em algum lugar no Colorado, uma garota de 16 anos estava descobrindo que a compreensão mecânica podia abrir portas que a ambição pura não podia abrir. Em algum outro lugar, um piloto experiente estava se aproximando de uma aeronave com problemas com novos ouvidos, ouvindo as histórias que poderiam prevenir aterrissagens de emergência.
Keila tomou um gole de café que já tinha esfriado e observou as nuvens se moverem pelo céu com uma persistência constante de coisas que entendiam o seu propósito. Ela nunca teve a intenção de mudar a forma como os pilotos eram treinados ou como as aeronaves eram compreendidas. Ela apenas queria provar que as coisas quebradas ainda podiam voar se manuseadas por alguém que entendesse a sua fragilidade. O seu legado não estava no metal que ela rejeitou ou no reconhecimento que ela evitou. Estava na revolução silenciosa de compreensão que se espalhou de hangar para hangar, de instrutor para aluno, de uma geração de pilotos para a próxima. A revolução que dizia que a empatia mecânica era tão importante quanto as habilidades com o manche e o leme. Que ouvir era tão crucial quanto controlar. Que às vezes a melhor maneira de voar era primeiro entender por que as coisas caem.